Vamos responder pergunta. Pergunta na internet. Dessa vez eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, @IgorRafaelo, com 2 N's e um 0 no final no lugar do O. E rapaziada, eu hoje vou tentar fazer um vídeo mais sério, porque foi uma pergunta de vocês mesmo lá no meu Instagram, de amigos, familiares. Eu queria responder. Tem até uma pergunta que eu falei pra mim mesmo que eu não ia responder, mas eu vou responder aqui com vocês. Nem coloquei aqui, mas foi uma pergunta do tipo: eu já vou começar logo, perdão. Você já se arrependeu, se arrepende de algo que cometeu no passado? Eu não ia responder essa pergunta porque eu acho muito pessoal, mas vai que uma pessoa está passando a mesma coisa que eu já passei e me arrependo de muitas coisas que eu fiz. Eu não fico me martirizando pelas coisas que eu fiz no passado. Não por um fatalismo estoico, que é o destino quis assim, então vai. Que nem a gente vê em meditações de Marco Aurélio, sobre a brevidade da vida de Sêneca, sobre a ira de Sêneca e os caramba quatro de Epicteto. Não. Mas é porque Deus quis assim. Eu, com os 15 anos, vou contar aqui meu panorama, com os meus 15 anos, fiquei apaixonado, habitolado em uma menina. E simplesmente não quis nada e tudo mais, eu me apaixonei por outra pessoa, um amor verdadeiro mesmo, um amor que não dava pra gente seguir por algumas outras questões e tudo mais. E a gente ficou tentando, mas ambos foram muito moleques. E ambos saíram muito machucados nisso. E realmente eu digo que foi a única pessoa assim que eu talvez tenha amado de verdade. É tipo, o plano, se eu não tivesse feito merda, se eu não tivesse sido moleque naquela época, eu provavelmente vocês veriam o Igor ano que vem, provavelmente março e abril, fazendo pedido de noivado. Igor com 20 anos, perto dos 21 aninhos, em pedido de noivado. E no outro ano, 2028, eu me casando. Vocês provavelmente iriam ver isso. Se eu não fosse moleque naquela época. Não aconteceu do jeito que eu quis, mas aconteceu do jeito que Deus quis. E ele planeja todas as coisas, ele sabe melhor de todas as coisas. Talvez eu não estivesse pronto, talvez eu iria colocar o relacionamento acima dele. Eu já não colocava lá em 2023, 2022, quando isso aconteceu, Deus como uma prioridade. E agora, pelo menos, eu estou nos caminhos centrados do Senhor. E o meu sonho, que é se casar, Deus e há de realizar em algum momento. E essa foi uma pergunta lá que fez, eu achei muito boa. Só que eu não queria responder aqui, mas decidi responder aqui no início do vídeo. Enfim, próxima pergunta foi: qual foi o momento que mais fortaleceu a tua fé? Cara, eu acho que em janeiro de 2024 eu estava completamente destruído. Por essas questões do relacionamento, por algumas outras questões de pecado minha mesmo, eu não estava conseguindo ter comunhão na minha igreja. Eu já não era mais um crente de verdade. Eu falava já palavrão, eu xingava pra caramba, muito estressado, sou muito estressado ainda hoje. Até que chegou um momento que eu não estava mais aguentando. Eu estava sentindo um fardo gigante sobre as minhas costas, que nem o cristão sente lá no livro do Peregrino. Veja o vídeo que eu fiz sobre o Peregrino para você entender, tá aí no cardzinho. E basicamente eu senti esse fardo. Eu marquei conversar com meu tio um dia, sentei com ele, desabafei tudo que eu estava sentindo e tudo mais, e decidi ir para uma igreja mais perto aqui de casa. Eu fui para uma igreja neopentecostal, uma igreja herética, uma seita em outras palavras, sim, fui. Mas aqui no Dali me fortaleceu e me fortaleceu muito em questão da vida prática de fé, na ortopraxia. E agora, para a glória de Deus, eu estou em uma igreja mais séria, uma igreja centrada, uma igreja bíblica, que não só me dá ortopraxia, a vida prática de fé, no caso, mas também me dá ortodoxia, me dá uma teologia boa, uma teologia que não deixa um peso nas minhas costas. Mas, com toda certeza, em 2024, Deus usou, ou Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, usou essa igreja biblicamente errada para me aproximar dele. E eu, apesar dos pesares, sou muito grato por todas as pessoas que passaram lá comigo, apesar dos erros teológicos, coisas que eu não concordo. Agradeço muito a eles e isso fortaleceu muito minha fé. E quando eu fiquei internado por causa de uma pericardite, eu fui para a UTI coronária e ali Deus foi muito forte comigo, falou várias palavras para mim, algumas palavras que eu hoje não considero tão certas, mas outras que pela glória de Deus, têm se cumprido na minha vida. Próxima pergunta que foi feita aqui é: você é calvinista? Sou calvinista. Eu não gosto de falar que eu sou calvinista, porque a gente hoje tem igrejas que são calvinistas, mas não seguem a teologia reformada.
A teologia reformada, por si só, por exemplo, Batista reformada, não é uma Batista, é uma Batista que segue os princípios de Calvino, segue a soteriologia calvinista, porém não segue a eclesiologia, não segue a liturgia reformada. A reforma, perdão, a reforma não, é errado falar isso, mas a teologia reformada engloba muito mais do que ser só calvinista. Envolve toda a eclesiologia, fé do batismo, liturgia centrada nas escrituras, como que eu posso dizer, um ambiente é meio forçado de falar, mas uma esteto litúrgico muito centrado. A reforma, na teologia reformada, preza muito por isso. E eu sou reformado, consequentemente calvinista na soteriologia, e basicamente o que Calvino fala eu acredito, porque é a Bíblia pura que ele fala, muitas coisas. Tem algumas discordâncias que eu tenho, principalmente com a Confissão de Fé de Westminster. O Papa não é o anticristo. 6-7, o Papa não é o anticristo. E show, é isso. É uma resposta curta, ok? Bora lá. Qual livro todo mundo deveria ler antes dos 25 anos? Cara, você quer que tipo de livro? Se a gente for, tipo, livro geral, tudo, mas a Bíblia. Lê a Bíblia antes dos seus 25 anos, pelo menos uma vez inteira. Eu já li duas, me sinto o Bambam da Cuca. O Bambam da Cuca. Mas não é, tem que ler inteiramente, constantemente. Agora, se você quer outros tipos de livros, a gente diversifica as categorias. Se você quer um livro mais cristão, aquele dali, ó, o Discipulado de Bonhoeffer, talvez um dos maiores mártires protestantes da história recente. Um livro basicamente é o que está acontecendo hoje entre a graça barata, a graça que todo mundo entra, a graça neopentecostal maluca das ideias, e a graça verdadeira, uma graça custosa, uma graça onde vai sendo perseguido. O caminho vai ser difícil, como está lá até no livro do Peregrino. Porém, que a nossa esperança está em Cristo Jesus e não nas coisas desse mundo. Se você quer outro livro mais, sei lá, mais de aventura, ação, entre aspas, eu recomendo a Odisseia, do Homero. Uma curiosidade, vocês sabiam que a Odisseia talvez não tenha sido Homero que escreveu? Homero talvez não tenha nem existido. Homero pode ser uma coletânea de várias histórias e as pessoas deram o nome de Homero. Aí foi passando de geração para geração por meio da língua, que é Homero, tá ligado? Então, outro livro que eu recomendo, Homero, A Odisseia de Homero. Se você quer um livro mais recente, entre aspas, pode ser a Divina Comédia, que está até ali, a Divina Comédia de Dante Alighieri, é um dos meus livros favoritos. Pode ser também brasileiro, Dom Casmurro, Quem Traiu? Quem trai quem? Dom Casmurro é muito bom. De Machado de Assis, recomendo. É bem difícil a linguagem. Eu, na época da escola, irei reler esse ano. O meu Dom Casmurro tá chegando. Irei reler esse ano. Muito provavelmente em julho. Bora lá. Qual filme te fez ficar pensando por dias? Rapaz, Interestelar. Interestelar, do Christopher Nolan, aquele filme da é meu filme favorito, me fez ficar pensando, me matutando por dias sobre questão de tempo, aproveitar a vida, perder tempo. Acho que Interestelar é incrível, é incrível. Eu não tenho palavras para descrever. Bora aqui, próxima pergunta. O que é mais difícil? Começar algo ou permanecer? O mais difícil é permanecer naquilo, continuar fazendo e tudo mais. Eu noto muito em empresas, principalmente em algumas que eu já trabalhei, que começar algo era muito simples, mas permanecer fazendo aquilo era muito complicado por conta de várias questões. E aí engloba outras 500 coisas que tem que ter, e permanecer é muito difícil. Mas normalmente aqueles que permanecem fazendo as coisas alcançam o seu objetivo final. Aquele que permanece em Cristo alcança Cristo. E outra dica também é aquele que faz você permanecer em Cristo Jesus é o próprio Deus. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Você já teve alguma crise de fé? Rapaz, tive. Em 2023, mais ou menos, eu me converti ao cristianismo em 2019. No carnaval de 2019, na terça-feira, eu estava na Paraíba. E, basicamente, eu tive uma crise em 2023. Eu estava acabado de entrar no meu último ano de ensino médio. E eu tava tipo, pensando, meu irmão, eu não sinto nada, Deus não existe, não ouvi a voz dele. O pessoal fala que ouve a voz dele, que é guiado por ele, eu não entendi isso. Depois eu achei que realmente era uma voz que falava para você, que você tinha que falar, mas não.
Augusto Nicodemos, por exemplo, passou anos sem ouvir nada de Deus, sem ouvir a voz de Deus. Ele era guiado para a vida prática por meio das Escrituras. E tudo que ele faz, tudo que ele vive em Cristo Jesus é por meio da fé. E a fé dá isso para ele. Isso daí me inspira muito. Isso é simplesmente fantástico para mim. E eu tive essa crise de não escutar a voz dele, de não entender que ele existe. Eu achava que ele não existia. Principalmente por eu ser muito questionador, eu não consegui ter essa liberdade de questionar e a Bíblia, essas coisas, uma conversa mais prática com as pessoas. Não tenho nada contra as pessoas que eu tinha na outra cidade, mas eu não tinha isso, eu não tinha essa liberdade, eu não sentia essa liberdade, apesar de nunca terem me negado nada, mas eu não sentia essa liberdade. E eu comecei a desacreditar. Sempre continuei indo para a igreja e tudo, mas eu não estava acreditando tanto. Próxima pergunta aqui é: qual conselho você daria para alguém de 15 anos? Cara, acredite em Deus. Não tenha pressa. Deus sabe o que faz na sua vida, vai te guiar. Tenha pressa para buscar as coisas dele, mas não tenha pressa para conquistar casa, carro. Tenha paciência e descanse na soberania de Deus. Estude, trabalhe, busque o seu, mas tenha confiança no próprio Deus de Israel, no próprio Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A geração atual está perdida, só cansada. E o que você pensa da economia atual? Cara, a geração atual tá andando. Eu vejo que é mais uma questão de libertinagem. As pessoas sempre ficaram muito presas, ou talvez não tiveram uma figura paterna para orientá-las na questão de libertinagem e liberdade. Elas ficaram muito presas. E agora que são maiores de idade, elas estão buscando essa liberdade, só que um senso de libertinagem. E, consequentemente, elas são enganadas por políticos, são enganadas por pessoas, às vezes até mesmo dentro da igreja, que vão prometer dinheiro fácil, riqueza, que vão prometer dinheiro sem trabalhar, que vão prometer uma utopia e nada disso vai se cumprir. E a geração não é perdida, a geração tá em um buraco bem fundo, esperando uma luz para começar a escalar. Talvez essa luz apareça só para alguns, alguns consigam ver, outros não. Alguns saiam desse buraco, se assustem com a luz e voltem para esse buraco e nunca foram dos nossos. E essa luz, por incrível que pareça, se chama Cristo Jesus. Somente ele pode salvar. Não existe uma nação cristã. Não teve um dia fácil debaixo do sol. Todos os dias foram difíceis e maçantes. Todos os dias foram complicados. A gente pega 100 anos atrás, a gente diz que era o melhor período da vida, mas não era muito ruim. Tivemos guerra, tivemos fome, tivemos racismo em um nível extremo. Pessoas em um nível extremo. Talvez agora esteja mais escancarado por causa da internet, por questões de segurança que podem ser pior, mas a gente não pode reclamar do que vem no amanhã. A gente só tem que ter nossa confiança em um ser, Cristo Jesus. Porque as nossas promessas não são para essa terra, mas as nossas promessas são para algo vindouro. E a última pergunta que me fizeram aqui, hoje vai ser um vídeo realmente mais curto, é como você acha que a vitória do Renan, ou Lula, ou Flávio, irá afetar a economia? O Renan é o Renan Santos. O Lula é o Lula e o Flávio é o Flávio Bolsonaro. Bora lá, como que isso vai afetar a economia em si? A gente tem que ver em algumas caudas. A gente fala em marketing digital, a gente tem a cauda longa e a cauda curta. Em economia, a gente divide isso em longo e curto prazo. E a gente pode até colocar um médio prazo. Vamos lá, a gente vai ter em um curto prazo, não vai mudar muita coisa. Talvez, muito talvez, se o Flávio Bolsonaro ou o Renan Santos assumirem, em um curto prazo as coisas vão ficar um pouco melhores, mas ainda ruins. E eles, creio eu, pelo menos, Flávio Bolsonaro não tem essa capacidade, mas pelo menos se for eleito, vai ter a capacidade de botar alguém que preste dentro dos ministérios, sem enroladinho, apesar de ser um crápula do sistema, um bosta do sistema, e vai colocar pelo menos algumas pessoas que prestem ela aí, em curto prazo vai melhorar. Só que no longo prazo, se ele permanecer para um segundo mandato, vai se escancarar que ele não tem capacidade de cuidar de um país. E as coisas vão continuar bem estagnadas. O Lula, a situação é de piora, muita piora, com aumento de imposto e tudo mais, vai continuar piorando. O Renan
vai cair na mesma do Flávio. Ele tem até uma capacidade melhor do Flávio, porém o que vai acontecer? Em um curto prazo de 4 anos, ele não vai cumprir tudo que ele promete, porque ele está prometendo muitas coisas. E eu entendo a estratégia de marketing dele, só que isso é perigosa, muito perigosa. Se você for o livro amarelo, tem toda a estratégia que ele vai usar, todo o planejamento a curto e longo prazo e tudo mais. Porém, os que vão votar nele são as pessoas que querem agora no Instagram. Vão olhar que não tiveram melhora, vão olhar que continuou quase a mesma coisa, talvez uma pouca melhora. Vai ter a reeleição, nova eleição lá em 2030. O pessoal vai ver que ele não cumpriu tudo o que prometeu no Instagram, vão se voltar contra ele e provavelmente ou outro alguém do PT vai voltar ou alguém do PL, Partido Liberal, ligado ao Valdemar da Costa Neto, irá voltar. E vamos voltar no mesmo ciclo do Brasil. O meu voto é no Renan, eu já declarei isso abertamente. Só se ele fizer uma merda muito gigantesca. Meu voto é no Renan porque ele é a única pessoa capaz de controlar isso no Brasil. Eu revotaria nele em 2030, caso ele ganhe e reconcorra em 2030, justamente para dar o tempo para ele fazer essas promessas. Só que as pessoas que querem o imediatismo do Instagram não vão se ligar nisso. Em um longo prazo, para o Renan, se ele cumprir tudo que está no livro amarelo lá, as propostas dele, o do Flávio eu não digo que um longo prazo vai ser bom, porque ele não tem proposta para longo prazo. Tive que até falar alto aqui, mas o Renan tem proposta para longo prazo, proposta para educação, proposta para as estradas, proposta para a Câmara dos Deputados, proposta contra o crime organizado. Isso daí é muito bom. Em um longo prazo, talvez longuíssimo prazo, isso ajude muito o Brasil. Meu voto é no Renan, já declarei isso abertamente. Simbora. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Clique no vídeo daí do lado. Tamo junto. Falou, fui e tchau.